As guerras, muitas vezes, não são todas, mas via de regra, enriquecem alguns materialmente. Alguns ganham dinheiro, né? O caso, por exemplo, da guerra na Ucrânia, que produziu um salto de bilhões de dólares no valor das 8 gigantes que fabricam armamentos de guerra nos Estados Unidos. Para elas foi um presente. Não querem que a guerra acabe e tem muita influência no governo dos Estados Unidos, no Departamento de Estado, claro, no Departamento de Defesa, o Pentágono e, obviamente, na Casa Branca. Não há dúvida quanto a isso. Até porque todos querem contar com a grana dessas empresas nas campanhas eleitorais, nas doações. Mas não só isso, né? Não só a relação regular. De todo modo, alguns ganham, mas os efeitos, muitas e muitas vezes, são devastadores para regiões inteiras. Embora também haja, a economia sempre tem diversos aspectos, diversos agentes e muitas vezes a riqueza se desloca e a pobreza também. Então, quando uma região inteira é atingida por uma guerra, outros países acabam encontrando mercados, ou seja, passam a suprir aquela região dos produtos que ela já não consegue produzir por conta da guerra. Isso aconteceu, inclusive, nos dois grandes conflitos do século XX, a Primeira e a Segunda Grande Guerra. E, por outro lado, todo começo de ano é sempre a mesma coisa. O Fundo Monetário Internacional faz suas projeções, o Banco Mundial faz suas projeções, os economistas, os bancos, e a gente sempre pondera que é muito difícil que esses números se realizem, se concretizem, porque essas projeções são feitas com base numa premissa, a de que o cenário não será alterado. Cenário político, cenário geoestratégico, geopolítico, cenário social, tecnológico. Ou seja, dadas as condições atuais, se nada sofrer mudança relevante, projetamos que no final deste ano, tal país terá crescido tantos por cento, ou terá tido um decréscimo em seu PIB de tantos por cento, tal região terá um crescimento assim assado, e no ano que vem a projeção é para a inflação de tantos por cento no Brasil, com crescimento de tantos por cento na Alemanha. Só que os acontecimentos relevantes que produzem mudanças, que mudam o cenário, eles são constantes. É um sucedendo ao outro. Seja uma guerra, seja uma revolução, seja uma eleição, seja uma pandemia. Acontecimentos que alteram aquele cenário que foi o ponto de partida para as projeções do Fundo Monetário Internacional, do Banco Mundial, dos bancos nacionais e assim por diante. Pois bem, qual o efeito da guerra entre Israel e o Hamas para a economia internacional? Inicialmente, o impacto não é grande. Inicialmente. Mas Israel não é produtor de petróleo, etc. É um grande exportador de tecnologia. Israel tem um desenvolvimento tecnológico notável em diversas áreas. Tecnologia militar, de telecomunicações, tecnologia agrícola, tecnologia de irrigação especificamente, mas em vários segmentos agrícolas há uma tecnologia muito avançada em Israel. Então não há dúvida que
pelo menos inicialmente, esse setor não será afetado. Não é? Não há interrupção na capacidade de produção de Israel, já que não é exatamente uma guerra entre dois exércitos regulares e, portanto, com risco de que instalações tecnológicas e acadêmicas e setores fabris sejam atingidos. Pode até ocorrer ocasionalmente aqui um atentado ou outro, mas não um ataque sistemático que inviabilize a produção de tecnologia, a produção material e a produção de conhecimento. Não há esse risco. Mas há os efeitos colaterais e esses podem sim ter impacto na economia mundial. É diferente da guerra na Ucrânia. A guerra na Ucrânia produziu problemas no abastecimento global, por exemplo, de fertilizantes que saem da Rússia. Aliás, o Brasil conseguiu, ainda no primeiro ano da guerra, teve aquela viagem do Bolsonaro à Rússia e conseguiu garantir esse abastecimento. O governo Lula, este ano, manteve conversações com Moscou de maneira a garantir a continuidade desse abastecimento. Mas houve interrupção, encarecimento, ficou muito mais caro adquirir esses produtos, insumos, fertilizantes, adubos e também produtos agrícolas diretos, né? Como trigo. E a Ucrânia ela tem uma produção agrícola muito importante. Parte do território ucraniano tem a terra preta, que é muito fértil. É uma terra que praticamente faz com que não haja necessidade de suplementações. É uma terra naturalmente muito rica. Aqui no Brasil, no Paraná, há uma faixa de terra assim, onde você tem uma produção com custo muito menor, exatamente pela falta de necessidade de grandes gastos, né, com fertilizantes e com suplementos minerais, etc. E a Ucrânia tem uma produção agrícola muito relevante. Então é claro que a guerra na Ucrânia, ela diretamente impacta o mercado de alimentos, o mercado global, o mercado de insumos e, em certa medida, o mercado de petróleo. A Rússia é o segundo maior produtor de petróleo do mundo. Os Estados Unidos são os que mais produzem. Estamos falando de produção, não é nem de exportação, nem de reserva. O maior exportador do mundo é a Arábia Saudita. O maior exportador, mas não é o maior produtor. E as maiores reservas, as conhecidas, apontam que a Venezuela tem as maiores reservas de petróleo. Reservas. Mas produção e conversão em combustível, o maior produtor são os Estados Unidos, o segundo maior produtor é a Rússia. Só que os Estados Unidos consomem o que produzem. E ainda falta alguma coisa que eles vão buscar no mercado internacional. Eles conseguiram uma certa autossuficiência com o xisto, mas depois, na medida em que a economia se reaqueceu, voltaram a buscar petróleo no mercado externo. Agora, é o caso do Brasil, né? O Brasil tem produção de petróleo suficiente para abastecer seu mercado interno. O problema é que parte desse petróleo exige um refino que não temos. Seria preciso ter mais refinarias. O Brasil hoje importa perto de 30% do óleo diesel. Esse número varia, né, de 26% a 35%. Nós vamos colocar ali 30% do óleo diesel que consome. Ele precisa comprar lá fora. Depende, pois, do mercado internacional e dos preços internacionais. E também importa gasolina. Ora, então a guerra na Ucrânia, ela teve impactos diretos, conhecidos, imediatamente deduzidos, né, daquela situação. A guerra em Israel, a guerra entre Israel e Hamas é diferente. Porque não há
uma quebra imediata, direta, notória, de abastecimento global desse ou daquele produto. Porque, repito, aquilo que Israel exporta, continuará exportando, continuará produzindo e exportando. Mas vêm os fatos ligados à guerra, as decorrências, as consequências. E essas podem produzir impactos importantes na economia mundial. A ida de um porta-aviões dos Estados Unidos para a região, o Gerald Ford, com algumas corvetas, etc., e todos os navios tremendamente bem equipados, com sistemas modernos de guerra, inclusive de intercepção de mísseis, etc. Interceptação de mísseis desde embarcações. É um sistema muito sofisticado. A interceptação de mísseis feita desde embarcações. Ou seja, um sistema móvel onde você tem a detecção e a interceptação de mísseis. E, claro, o porta-aviões, né, com caças que tem uma capacidade de combate excepcional. Caças ultramodernos. Alguns que só os Estados Unidos têm. Outros eles já venderam no mercado internacional de armas de guerra. Mas alguns ainda são exclusivos das forças americanas. Ora, o que foram cheirar lá? Claramente isso ficou evidente no discurso do Biden. A ideia, o discurso do Biden fala em evitar que atores hostis participem do conflito. É uma referência, claro, ao Irã. E, ao mesmo tempo, vale notar, quase passando ao largo das atenções mundiais, porque passando ao largo do noticiário, o porta-aviões Reagan está agora a sudeste de Seul. Está ali em águas da Coreia do Sul. O que levou a Coreia do Norte a emitir uma nota dizendo que isso é uma provocação e pode provocar um confronto, inclusive nuclear. Há sempre muito exagero nos discursos e pronunciamentos e notas oficiais do governo norte-coreano? Sim, há muito exagero. Mas o risco existe, o risco é real. E há um certo oportunismo nisso, né? Todos os olhos voltados para a situação em Israel e os Estados Unidos fazem esse deslocamento em direção à Península Coreana. E entra um outro aspecto, que é o fato de que, se o Reagan foi para a Península Coreana, o Gerald Ford, o porta-aviões, está ali em águas do Mediterrâneo. É claramente uma maneira de dizer para o Irã: estamos aqui. Já estavam lá a presença militar americana em toda a região, inclusive com uma base no Catar. Uma das bases mais importantes que os Estados Unidos têm no Oriente Próximo está no Catar. Mas agora ele tem um porta-aviões. Ou seja, a facilidade de liberar caças para ações na região. E é claro que isso leva a uma readequação dos sistemas de defesa do Irã, o que aumenta a tensão. Por outro lado, os ataques de Israel aos aeroportos de Damasco e Alepo têm como alvo, mais do que o Assad, também o Assad, mas mais do que o Assad, o regime iraniano. E qualquer ataque ao Hezbollah também terá a mesma conotação. O Hezbollah, diferentemente do Hamas, o Hezbollah é uma correia de transmissão de interesses do Irã. Até porque também
O Hezbollah é xiita, assim como o poder iraniano, né, o comando iraniano, o Estado iraniano e a maioria dos iranianos. O sunita Hamas não é uma correia de transmissão dos interesses do Irã. O Hamas recebe a ajuda do Irã, mas define suas próprias estratégias e táticas e ações. Muitas vezes até contra interesses do Irã, como é o caso de parte das brigadas do Hamas. Parte das brigadas atua hoje na Síria contra o Assad, que é protegido do Irã. Mas entra uma questão chave que foi anunciada hoje e que foi assunto nosso há alguns dias. Dizemos aqui que isso era possível, era um dos objetivos do Hamas, e hoje se confirmou que a Arábia Saudita interrompeu as negociações com Israel. Esse era um dos objetivos do Hamas. Porque a Arábia Saudita, ela, embora não tenha assinado, não é signatária dos acordos de Abraão, mas ela é o grande objetivo. O grande objetivo dos acordos de Abraão é estabelecer relações normais e reconhecimento mútuo entre a Arábia Saudita e Israel. Emirados Árabes assinaram, reconheceram Israel, estabeleceram relações normais, da mesma maneira o Bahrein, e também 2 países da África, Marrocos e Sudão. Mas o grande objetivo para Israel, um objetivo caríssimo, importantíssimo, que é ter relações normais com a Arábia Saudita. O que, de certa maneira, isolaria ainda mais o Irã em uma de suas posições de política internacional. Embora, surpreendentemente, este ano, por ação da diplomacia chinesa, a Arábia Saudita e Irã tenham se aproximado e acertado, inclusive, reabertura de embaixadas, envio de representantes diplomáticos, o que era inimaginável no ano passado, não há 10 anos, mas no ano passado era inimaginável, e a diplomacia chinesa conseguiu esse feito, né? Fazer com que a Arábia Saudita e Irã fossem à mesa e conversassem a respeito de suas relações diplomáticas e estabeleceram, então, canais de comunicação e, mais do que isso, acertaram que teriam relações diplomáticas normais outra vez. Relações diplomáticas normais seriam restabelecidas. Ora, então o jogo era muito complexo. Era uma Arábia Saudita se aproximando cautelosamente, mas se aproximando do Irã, e a Arábia Saudita, devagar, cautelosamente, mas se aproximando de Israel. Situações inéditas. E a ação do Hamas levou o governo saudita a anunciar hoje que interrompeu, não falou em definitivamente estão rompidas as conversas com Israel. Não voltaremos à mesa de negociações. Não, não foi isso. Mas elas estão interrompidas, suspensas. E esse era um dos grandes objetivos do Hamas. Balançar o coreto dos acordos de Abraão. Ou seja, tentar voltar ao estágio anterior de relações hostis entre países árabes e Israel, com exceção, claro, do Egito e, de maneira dúbia, da Jordânia. Os acordos de Abraão expandiram as relações diplomáticas de Israel e com esse objetivo claro, importantíssimo, de normalizar as relações com a Arábia Saudita, que é uma potência regional. É um país com um papel chave na região. E hoje a Arábia Saudita anunciou
que as negociações estão suspensas. Aí sim estamos falando de eventos com impacto econômico. Arábia Saudita e Rússia decidiram, não faz muitos meses, decidiram reduzir a produção de petróleo. E isso é feito de acordo com interesses políticos. Às vezes aumentam a produção, por exemplo, no auge das tensões entre Arábia Saudita e Irã, a Arábia Saudita aumentou a produção de petróleo para que houvesse uma redução drástica do preço do barril e, com isso, atingisse a economia iraniana, que depende muito da venda de petróleo para obter suas divisas, ainda mais sob sanções, né? O Irã convive com sanções internacionais há tempos. Agora o movimento foi em direção oposta. Redução da produção para elevação do preço do barril. Que era a posição defendida pelo Putin, que conseguiu convencer o Mohammed bin Salman. E mais, qualquer crise na região, o primeiro impacto, o primeiro efeito é elevação do preço do petróleo. Claro que agora, de maneira contida, restrita, porque os confrontos não ocorrem numa área de produção de petróleo. Mas esses efeitos colaterais todos não apenas têm algum efeito imediato no preço de commodities, mas principalmente voltam a colocar sombras sobre as relações políticas, diplomáticas e militares na região. Inclusive o interesse das grandes potências nessas relações. Vejam que hoje China e Rússia têm ótimas relações com o Irã, com Israel, com a Arábia Saudita e com a Turquia, que são os países-chave. Os Estados Unidos têm, claro, relações com Israel, com a Arábia Saudita, mas com a Arábia Saudita há um enfraquecimento dos laços. Porque a Arábia Saudita se irritou com algumas posições dos Estados Unidos e começou a falar em desdolarização na comercialização de seus produtos. Então, também para as potências, o que é jogado ali tem uma importância óbvia, inclusive do ponto de vista econômico, mas também do ponto de vista geopolítico. A guerra na Ucrânia, é claro, ela tem outra dimensão, porque ela é o confronto que escancara o que a OTAN fez desde o final dos anos 90, quando acertou com a Rússia, muitas vezes de maneira verbal, formal, informal, que não avançaria 1 milímetro em direção ao leste. E, de fato, não avançou milímetros, avançou milhares de quilômetros. E absorveu Polônia, Romênia, Lituânia, Letônia, Estônia. E agora chega a Ucrânia, que tem com a Rússia uma relação diferente dos outros países, pelo fato de que a civilização russa começa ali em Kiev, né? O fato é que as projeções todas feitas este ano, no começo do ano, e agora, esta semana, com novos números e projeções feitos pelo Fundo Monetário Internacional, inclusive em relação ao Brasil, nada de especial. Eles acham que o Brasil crescerá mais de 3% este ano, talvez 1,5% ano que vem, o que é pouquíssimo. A economia brasileira precisa desesperadamente de crescimentos sólidos, crescendo durante alguns anos, pelo menos, na casa de 7%, 8%. Se crescer 5% por 2, 3, 4 anos seguidos, já será ótimo. Então, quando se fala, o Brasil crescerá mais de 3% este ano, seu PIB.
mas no ano que vem o crescimento ficará em 1,5%. É desalentador. Porque isso significa a manutenção de salários baixos, renda média baixa, pouca capacidade de absorção da nova mão de obra, a mão de obra que é despejada no mercado todos os anos. Tomara também aí haja um erro e a economia brasileira cresça no ano que vem mais do que está sendo projetado. E há, por fim, um grande elemento que mexe com o mundo inteiro. A decisão, não só anunciada, mas já desencadeada, decisão do governo chinês, do Estado chinês, de bancar crescimento, ou seja, investimentos, não diretamente em consumo, mas em grandes obras, em reabilitação do mercado imobiliário e em fortalecimento do mercado interno, ou seja, produtos chineses sendo vendidos para o mercado chinês. Se esse plano atingir seus objetivos, isso significará mais demanda chinesa. Ou seja, a China comprará mais petróleo, comprará mais minerais e comprará mais comida. Comida e minério são artigos que o Brasil tem e é o grande fornecedor do mercado chinês, embora com concorrência cada vez maior, inclusive na África. Mas, se de fato a resposta econômica chinesa for aquela esperada pelo Estado chinês, a resposta a essas iniciativas, então nós teremos um impacto importante e positivo na economia mundial nos próximos anos, com mais demanda do mercado chinês. E, claro, fica, por fim, em relação ao relatório do FMI, a grande dúvida. Os Estados Unidos conseguirão evitar uma recessão? Se houver uma recessão, será meramente técnica, 2 trimestres seguidos de redução do PIB, mas com recuperação rápida, até porque a economia americana é a que mais rapidamente responde a novos cenários e a novos incentivos, porque é muito desregulamentada, muito diversificada. Mas, no geral, os sinais que vêm de China e Rússia não são alarmantes, embora de China e Estados Unidos, embora haja preocupação com o endividamento já descontrolado dos Estados Unidos, com os artifícios usados pelo Congresso dos Estados Unidos e pela Casa Branca na lida com essa dívida pública gigantesca e com o risco de que o Banco Central dos Estados Unidos continue elevando taxa de juros e isso produza valorização do dólar em relação a outras moedas, com o efeito inflacionário que isso tem. Então as projeções continuam no escuro, principalmente porque os eventos são inesperados, incontroláveis e, ao mesmo tempo, inevitáveis. E o FMI, o Banco Mundial, não conseguem controlar esses eventos e as suas projeções quase sempre dão com os burros na água. Mayra de Jaime.